Amém? Abram a Bíblia na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. A partir do versículo 23. 1 de Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Nós vamos celebrar a ceia. Eu agradeço aqui ao pastor Salomão pela honra e pela confiança que me foi dada de ministrar esse memorial, que ele é fundamental e essencial na vida de cada cristão. Nós precisamos entender que a ceia, ele é um memorial eucarístico que foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Quando ele estava celebrando a última Páscoa com os discípulos, ali foi instituído o memorial da Santa Ceia. E ele enfatizou dizendo que todas as vezes que o povo de Deus se reunissem em nome dele, celebrasse a ceia. Nós costumamos celebrar a ceia uma vez ao mês. Tem igreja que faz uma vez por ano. Isso vai de cada denominação. Mas a ceia, ela é um ato para quem é cristão, quem é temente a Deus. E o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios sobre a importância, sobre os elementos da ceia, ele enfatizou porque a igreja de Coríntios, apesar de ser uma igreja abastarda, que não faltava nada para ela, que tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja carnal, era uma igreja profana, era uma igreja mundana, era uma igreja que estava aceitando todo tipo de pecado entre os irmãos. E por isso que Paulo veio, porque ele percebeu essa desorganização, principalmente na hora de comemoração da ceia, porque as pessoas vinham para comer, porque a ceia de antigamente era um banquete, e as pessoas vinham para comer, para fazer todo tipo de desordem. E aí ele vem nesse capítulo 11 e estabelece uma ordenança e um significado. Agora a gente entende também que a ceia é para cristão convertido, pessoas que entenderam o chamado do Evangelho, pessoas que entenderam que Jesus, ele quer essa comunhão com cada um daqueles que professam ele como seu Senhor e Salvador. E é tanto verdade isso, que lá no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 e 16, Jesus ali, ele deu uma ordem, que nós fôssemos e pregássemos o Evangelho a toda criatura. E no verso 16 ele diz que quem cresce e fosse batizado seria salvo, mas quem não cresce seria condenado. E nós entendemos que o batismo, ele é para pecadores. O que algumas instituições fazem, batismos de crianças, ela não é bíblica, porque Jesus mesmo, ele foi batizado aos 30 anos de idade, para deixar claro que batismo é para pecador, pessoas que entendem, que já têm consciência de que ela é um ser humano pecador e que ela precisa da misericórdia e da graça do Senhor Jesus. Então ela precisa entender isso, estar consciente disso, entender que se ela não fizer esse ato de fé, se arrependendo dos seus pecados, entregando sua vida a Jesus, confessando o Senhor Jesus como Salvador de sua vida, não adianta ele estar na igreja, não adianta ele cantar hino, não adianta ele louvar, não adianta ele ofertar, não adianta ele dizimar, se ele não fizer essa profissão de fé em Jesus, e tem que ser pública. O livro de Romanos deixa bem claro isso, que diz que se com a nossa boca nós confessarmos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, e em nosso coração nós cremos no que estamos professando, isso será reputado como fé e como símbolo de que realmente nós entendemos o plano da salvação. Então é bom deixar isso bem claro para os irmãos, e eu creio que o pastor Salomão, ele com muita sabedoria, ele já
deu esse ensinamento aqui para a igreja, eu estou apenas só trazendo um reforço. Isso já é de conhecimento de vocês. Eu não sei se todos os irmãos aqui já fizeram esse ato, se já confessaram Jesus, se já entregaram a vida para Jesus, se já desceram as águas batismais. Se não fizeram isso ainda, façam o mais rápido possível. Procura o pastor Salomão no final do culto e fala: pastor, eu entendi, e eu quero descer as águas. Eu quero, naquele grande dia, quando Jesus vier buscar a igreja dele, eu quero estar no nome, o meu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Eu quero isso. Então isso tem que ter uma profissão da minha boca. Então você tem que entender isso. Porque quando a Bíblia diz que há festa no céu para um pecador que se arrepende. Ou seja, eu vivi uma vida cega, eu vivi uma vida errante, eu vivi uma vida de religiosidade, achando que eu estava no caminho certo, que só o fato de eu ir numa igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, e ali adorar a Deus, eu achava que no meu entendimento tudo isso estava certinho e eu podia levar a vida do jeito que eu bem entendesse, e que Deus entendia, que Deus achava que está tudo certo. Mas está errado. Está errado, porque se não houver renúncia, se eu não renunciar à minha vida pecaminosa, se eu não viver uma vida em santidade, nada disso tem significado para mim nem para Jesus. Ele exigiu de mim e de você e de cada um de nós essa santidade, essa renúncia. Então nós precisamos entender a seriedade que é servir a Jesus, meus irmãos. Infelizmente, nos nossos dias contemporâneos, existem muitos cristãos que vivem uma vida relaxada, vivem uma vida mundana, vivem uma vida pecaminosa de qualquer jeito, se imitando o mundo, andando como o mundo, falando como o mundo, se comportando como o mundo, e achando que vai para o céu, e não vai. Eu não estou exortando a igreja, eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo, tá? O irmão Salomão me conhece, ele sabe disso. Ele tanto tinha pedido só para ministrar a ceia, mas tudo isso que eu estou falando tem sentido com a ceia. Porque o apóstolo Paulo diz que devemos examinar cada um a si mesmo e depois dessa maneira comer o pão e beber do cálice. Está no versículo 28, aí de 1 de Coríntios capítulo 11. E aí ele diz o seguinte, que quem come, olha só o versículo 29, como é sério isso, que ele diz no versículo 29, que quem come e quem bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Então é isso, é eu estar com uma vida mundana, sem me arrepender, vivendo de qualquer jeito, venho para o culto e como o pão e bebo o suco de uva representando o sangue de Cristo, como se nada tivesse acontecendo, sem eu fazer uma autorreflexão sobre minha vida, sem eu me avaliar com Deus, sem eu me arrepender, sem eu pedir perdão. E isso, no culto de ceia, essa autoanálise, ela tem que ser feita na minha casa antes de vir para a igreja. Eu tenho que ter um momento com Deus ali, me prostrar diante de Ele, rasgar meu coração, dizer que sou pecador, mas que estou arrependido, e que Ele me perdoe, e que Ele tenha misericórdia da minha alma. Então é isso que precisamos entender. Nós somos a luz de Cristo para esse mundo de trevas. Nós somos embaixadores de Cristo para pregar as boas novas para esse mundo perdido, para esse mundo enganoso. E claro que não é fácil, porque existe uma batalha espiritual que vai impedir, que vai tentar neutralizar, que vai tentar atrapalhar essa nossa missão de pregar o Evangelho. Mas nós temos que fazer isso a tempo e fora de tempo, porque nós entendemos pelos sinais que estão acontecendo que a vida de Cristo, ela está muito próxima, e precisamos cada vez mais, com coragem, com intrepidez, pregar o Evangelho. Se possível, até ser afrontado, porque os discípulos de Cristo, todos foram afrontados, humilhados, maltratados, perseguidos.
mas não deixaram de pregar a palavra do Senhor.